Olá, meu povo, Romokids do canal Ralph Mix, e vamos dar continuidade aos vídeos que falam sobre codornicultura, ou seja, criação de codornas. Essa é a parte 3 da série e vamos continuar respondendo as perguntas dos criadores e de pessoas curiosas que pretendem dar início a uma criação. E a primeira pergunta foi: quanto uma codorna consome dia em relação à ração? Bem, a codorna come em média 5 gramas de ração no horário considerado dia, de 6 da manhã a 6 da noite. Se você deixar a luz acesa durante a noite, esse consumo aumentará e não vale a pena deixar. Então, crie suas codornas considerado aquele horário, dia, de 6 da manhã às 6 da noite. Deixando a luz acesa durante a noite, não aumenta a produção de ovos? Não é bem assim, veja bem. Inicialmente a codorna põe todos os dias um ovo. Com o passar do tempo ela vai diminuindo essa postura. Aí é claro, se você deixar a luz acesa, ela aumenta a produção de ovos já depois dos 4 ou 5 meses de vida. Mas não vale a pena, porque você vai gastar mais ração e mais energia. No frigir dos ovos, você terá prejuízo. Em que caso eu posso deixar a luz acesa a noite toda? Veja bem, existe um caso que compensa. Quando você tiver um lote de codornas para ser abatida, e essas codornas vão ser vendidas no peso, aí você deixa pelo menos uns 8 dias a luz acesa. Na parte das codornas que serão abatidas, aí certamente elas pegarão peso. Aí é a única vantagem que tem você deixar essa luz acesa. Mas nos outros casos, não deixe a luz acesa. É necessário deixar as codornas fêmeas junto com o macho para elas porem? Negativo. Veja bem, na parte de postura é só fêmea mesmo. A ração, ela já dá força para que as bichas ponham sem a necessidade de um macho. Porém, na parte de reprodutores é diferente, que iremos falar mais na frente. Então não é necessário deixar nenhuma codorna macha junto com a fêmea para elas porem. Qual a maior vantagem? Vender os ovos ou a codorna batida? Vê bem, é necessário que faça as duas coisas, venda os ovos e também venda a batida, porque que queira ou que não queira, você terá que abater as codornas. Mas você pode criar só com a finalidade de vender carne, que dá mais lucro do que os ovos. Você cria com 45 dias, 50, abate todas, independente de ser macho ou fêmea, e o lucro é maior do que vender ovos. Mas eu aconselho fazer os dois. Uma coisa cobre a outra. De eu vender as codornas abatidas no quilo ou por unidade? Vai depender do criador, veja bem. Para você vender ela na unidade, você leva de vantagem nas matrizes, que são codornas grandes. Chega a pesar, depois de tratada, até 150 gramas. Já as codornas que você cria diretamente para o abate, aquelas com 45 a 50 dias, depois de tratada, ela fica em média de 90 a 100 gramas. Mas, se você for vender na unidade, o que é que você vai fazer? Na hora de abater, depois que ela está penada, você vai arrancar a cabeça, arrancar os pés, tirar todas as vísceras e deixar só a carcaçazinha. Não é isso? Aí, essa aí pode ser vendida à unidade. Já para vender por quilo, aí complica um pouquinho. Você não arranca a cabeça, vai você cortar no meio da cabeça, na altura dos olhos, tira aquela parte do bico. E quando for tirar as vísceras, você deixa o fígado e o coração colado à cascata. E as pernas, você não tore bem nas costas, deixa um pouquinho, na metade da canela dela você tora. Isso aí, por incrível que pareça, dá uma diferença na hora que vai para o peso. E é assim que deve ser feito, né? Dá um trabalhozinho a mais, mas é exatamente assim que devemos fazer para lucrar um pouco do nosso trabalho, né? Em que hora as codornas põem? Devo recolher os ovos imediatamente? Não necessariamente. Veja bem,
As codornas põem na parte da tarde. Como a própria gaiola ela já vem com aquele esquema que quando a codorna põe no meio do salão, assim falando, ela rola até embaixo do comedouro, não vai ser afetada em nada, nem vai ser danificado. Você pode recolher esses ovos no outro dia de manhã. Porém, se você quer sair de casa cedo para fazer suas entregas, recolha durante a noite. Ela vai começar a pôr mais ou menos às 16 horas e vai até às 17, 18, até às 20 horas ainda caem ovos. Então você, sendo a luz, recolhe aqueles ovos que é para no outro dia sair de casa cedo e fazer suas entregas. Existe diferença do ovo fértil para o ovo de consumo? Não. Não existe diferença, aparentemente não existe nenhuma diferença. A única diferença é que as codornas que produzem ovos para o consumo não tem macho, só fêmea. Já as codornas de reprodução, você tem que colocar para cada duas fêmeas um macho e separar esses ovos que serão utilizados na chocadeira. E se caso alguém queira comprar os ovos férteis, o preço é 2 vezes o valor dos ovos comuns para consumo. Qual o período de incubação? Qual a porcentagem de eclosão? E qual a porcentagem em relação ao sexo? Vejam bem, o período de incubação gira entre 17 e 19 dias. A porcentagem de eclosão, se a chocadeira estiver muito bem regulada, em local adequado, sem pegar a luz do sol, sem pegar a ventilação, local apropriado para ela vai eclodir uma média de 70% a 90% dos ovos. Entre esses ovos eclodidos, você terá pouco mais ou menos 50% de macho e 50% fêmea. Todas as codornas cantam? Não, só quem canta são os machos. A fêmea tem um piado de baixa intensidade. No habitat natural, quantos ovos uma codorna põe e se elas chocam? No habitat natural, ela põe em média de 14 a 17 ovos. Já vi muitos ninhos de codornas selvagens, né? E não passava disso. E elas chocam. Mas já no cativeiro, elas põem e não chocam. Inclusive, eu fiz uma experiência, eu fiz um galpão de 4 metros de largura por 6 de comprimento, aproveitando toda a plantação local, e coloquei 10 codornas, sendo 4 machos e 6 fêmeas, para fazer exatamente essa experiência. Quando eu coloquei essas codornas, elas tinham uma idade de 10 dias. Quando começaram a pôr, primeiro não puseram em um só local, como se fosse um ninho, puseram aleatoriamente. E chocar nem pensar. Não sei por que isso aconteceu. Agora, no habitat natural dela, elas chocam. Senão não se reproduziu, não é isso? Investir em uma criação de codorna é viável? Eu diria que sim. Eu, pelo menos, iniciei humildemente e me tornei médio criador. Quando eu iniciei, eu estava com um pouco mais de 3 salários mínimos, e olha que o salário mínimo na época não era nem $100. E graças a Deus eu saí bem. Agora, existem 3 maneiras de você iniciar uma criação de codornas. Primeiro é você adquirir a codorna adulta. Segundo é você adquirir os pintos. E terceiro é você adquirir os ovos férteis. Vamos dizer aí quais vantagens e desvantagens desses 3 estilos de iniciativa de criação. Primeiro, codornas adultas, você tem a vantagem. Você já vai de imediato começar a vender seus ovos.
porém tem a desvantagem que é o custo da aquisição das codornas. Geralmente a codorna vendida, selecionada só é fêmea, com 50 dias de idade, os criadores cobram bem caro. Mas aí vai depender de suas condições financeiras. Na segunda opção, que é comprar os pintos, você tem uma vantagem também. O período de incubação, que você economizou, 17 a 19 dias, economizou a energia, mas tem um problema. O pintinho de codorna geralmente se vende 4 vezes o valor de um ovo. E no frigir dos ovos você vai ter 50% macho e 50% fêmea. Aí a desvantagem está aí. O terceiro método que eu considero viável é iniciar com ovo fértil. Porém, você tem que ter a chocadeira. Se não tiver, inicie com pintinhos e assim que você adquirir uma chocadeira, passe a chocar seus próprios ovos, que a vantagem é excepcional. Vamos encerrando por aqui esse vídeo e no próximo continuaremos a responder as perguntas que nos foi feita no período em que eu comecei a escrever meu e-book. Um abraço e um beijo no coração. Vamos para o próximo.